Olá, turmas do segundo ano. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, mas que teve suas bases na chegada da família real em 1808. Na aula passada, nós falamos justamente sobre a chegada da família real no Brasil, sobre a vinda da família real para o Brasil. E hoje nós vamos relembrar um pouco desse processo, que vai ser a base desse processo de independência, como eu havia falado anteriormente, né? Que vai ser justamente a sementinha da emancipação, digamos assim. Então, os antecedentes desse processo de emancipação política do Brasil será justamente, como eu havia falado, a transferência da família real para o Brasil, né? A coroa portuguesa, ela sai fugida de Portugal em novembro de 1807, chegando aqui no Brasil em janeiro de 1808. Mas espera aí, professora, sai fugida por qual motivo? Nós vimos na aula passada que Napoleão Bonaparte, ele se tornou imperador da França. E ao se tornar imperador da França, Napoleão Bonaparte tinha como principal objetivo conquistar todo o continente europeu, certo? E para ele conquistar todo o continente europeu, ele tinha que subjugar todos esses países, mas a Inglaterra seria a pedra no sapato de Napoleão. A Inglaterra era um país rico por conta da Revolução Industrial e forte militarmente, né? Ou seja, a Inglaterra tinha uma marinha de guerra que era imbatível. E nós vimos na aula passada que Napoleão, ele não conseguiu vencer a Inglaterra militarmente, né? E por não vencer a Inglaterra militarmente, ele montou uma outra estratégia, que seria tentar vencer a Inglaterra economicamente. E para vencer a Inglaterra economicamente, ele precisava enfraquecer a economia inglesa, né? E eu falei ainda há pouco que a Inglaterra era um país rico por conta da Revolução Industrial. Então, os ingleses produziam diversos produtos industrializados e comercializavam com diferentes países, né? Principalmente países do continente europeu. E qual é a ideia de Napoleão Bonaparte? Ele decreta o então chamado bloqueio continental, né? Esse bloqueio continental nada mais é do que uma imposição onde Napoleão Bonaparte proíbe qualquer país do continente europeu de comerciar com a Inglaterra, né? E quem desobedecesse a esse decreto, a essa ordem de Napoleão Bonaparte, teria o seu território invadido pelas tropas do exército napoleônico. Bem, só que Portugal era parceira econômica da Inglaterra, né? Os portugueses tinham vários negócios com os ingleses. E então, para Portugal, era difícil obedecer o bloqueio continental, né? Dom João, que era o então príncipe regente, né? Ele estava, digamos assim, entre a cruz e a espada, né? Se ele obedecesse ao bloqueio continental, ele corria o risco de ter o seu território bombardeado pela marinha inglesa e corria o risco também de perder as suas colônias ultramarinas, especialmente o Brasil. E se Portugal não obedecesse ao bloqueio continental, né? Continuasse fazendo comércio com os ingleses, que foi o que Portugal fez, ele poderia ter o seu território invadido pelo exército napoleônico, que vai ser justamente o que vai acontecer. Então, Portugal continua a fazer negócio com a Inglaterra e descumpre o bloqueio continental. E ao Napoleão, quando ele descobre esse descumprimento, né, Napoleão, quando ele sabe que a coroa portuguesa não está cumprindo as ordens dele, não está cumprindo o bloqueio continental, ele envia o seu exército para Portugal. E quando os portugueses tomam conhecimento de que o exército de Napoleão está chegando em Portugal, aliás, já está em terras portuguesas,
Então, os portugueses eles aceleram esse processo de transferência para o Brasil, né? A coroa portuguesa, Dom João, juntamente com a família real e grande parte da corte portuguesa, eles vêm para o Brasil, eles fogem para o Brasil na manhã de novembro, se eu não me engano, na manhã de 27 de novembro de 1807, né? Chegando aqui no Brasil em janeiro de 1808, mais precisamente em Salvador, na Bahia. E dias depois, poucos dias depois de chegar em Salvador, Dom João ele decreta a abertura dos portos às nações amigas, né? Essa abertura dos portos às nações amigas, ela vem de encontro ao pacto do exclusivismo metropolitano, que era justamente um acordo feito entre Portugal e a colônia, onde obrigava a colônia a comprar os produtos industrializados que viessem apenas de Portugal, né? Então, ao decretar essa abertura dos portos às nações amigas, esse exclusivo metropolitano ele acaba sendo rompido, né? E a economia portuguesa ela sofre com relação a isso. E para piorar a situação, em 1810, Dom João assina o Tratado de Comércio e Navegação, né? Que é um acordo em que ele passa a cobrar imposto sobre os produtos que chegam aqui no Brasil, mas o Tratado de Comércio e Navegação vai ser um tratado extremamente favorável aos ingleses, apesar dessa cobrança de impostos. Por quê? Porque em um de seus artigos, né, deixa claro que os produtos que vêm da Inglaterra, eles vão ter que pagar apenas 15% de imposto. Os produtos que vierem de Portugal, por exemplo, eles vão pagar 16% de imposto. E os produtos que vierem de outros países pagam 24% de imposto, né? Então, quem acaba pagando menos impostos para trazer os seus produtos para o Brasil será a Inglaterra, que na concorrência comercial vai poder vender os seus produtos com um preço bem mais baixo e lucrar cada vez mais, né? Então, por isso que esse acordo vai ser favorável aos ingleses e vai prejudicar os portugueses, né? Então, a economia portuguesa vai piorando cada vez mais. Já em 1815, Napoleão Bonaparte é destronado, né? É preso e exilado. Então, as tropas francesas, né, acabam deixando aí Portugal. Só que os portugueses deixam de ser dominados pelos franceses e passam a ser subjugados, digamos assim, pelos ingleses, né? Passam a ser controlados pelos ingleses. E com a queda de Napoleão Bonaparte, os portugueses, eles passam a exigir o retorno da família real para Portugal, isso em 1815. E Dom João, quando sabe dessa ideia dos portugueses, quando toma conhecimento dessa ideia dos portugueses, digamos assim, né? Ele que já tinha uma vida confortável, que já estava estabelecido no Rio de Janeiro, ele pensa duas vezes e decide aí elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, para que dessa forma ele pudesse continuar governando da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o poder português agora passa a ter duas sedes, que seria Lisboa, em Portugal, e a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, de onde ele poderia governar de um dos dois locais, né? E ele decide continuar governando da cidade do Rio de Janeiro. Só que essa decisão, ela também não agrada aos portugueses, que tinha como objetivo recolonizar o Brasil, fazer com que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal, para que eles pudessem continuar explorando economicamente aos brasileiros, né? Bom, mas como eu havia dito, né, Dom João já estava estabelecido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então a situação de Dom João era confortável, né? Ele já tinha conseguido criar toda uma infraestrutura administrativa e estava conseguindo administrar
bem o reino a partir da cidade do Rio de Janeiro. Tanto é que na sua administração, que é conhecida como administração joanina, né, Dom João ele consegue fazer diversas melhorias, trazer diversas melhorias para a cidade do Rio de Janeiro. Só que essas melhorias, como obras públicas, como a criação do Banco do Brasil, né, como a criação da imprensa régia, a tentativa de povoar o interior do Brasil com a doação de terras e também com a liberação de de empréstimos, perdão. Tudo isso custou muito caro, né? E fez com que Dom João ele cobrasse cada vez mais impostos dos brasileiros, da população que vivia no Brasil. Então, os impostos eram cada vez maiores e mais pesados, o que desagradava muita gente, né? E essa cobrança de impostos vai ser um dos motivos da chamada Revolução Liberal do Porto, mas é um dos motivos, não o único. Perdão, eu disse da Revolução Liberal do Porto, e na verdade seria da Revolução Pernambucana de 1817. Então essa cobrança de impostos, ela vai ser um dos motivos da Revolução Pernambucana de 1817, certo? Revolução, como o próprio nome já diz, que acontece na província de Pernambuco, certo? Eu disse que a cobrança de impostos seria um dos motivos, mas não o único. Por que não o único? Certo? Porque vai ter outros fatores que vão se somar a isso, como por exemplo, o domínio do comércio varejista que estava nas mãos dos portugueses, as promoções de oficiais que só acontecia para oficiais portugueses, certo? Então esses fatores eles passaram a desagradar o, os pernambucanos, né? A elite pernambucana, a população pernambucana. E em 1816, Pernambuco passou por uma grave seca, né? E essa seca, ela prejudicou muito a questão da colheita, né? Então eles passaram a colher bem menos produtos do que eles esperavam. E esse fator acabou agravando muito a questão da fome e da miséria em Pernambuco. E muitas pessoas que passaram a sofrer com essa fome, com essa miséria naquele momento, eles até mesmo morreram, né? Muita parte da população pernambucana. Então, a seca de 1816, né? Os impostos cobrados por Dom João, que não queria saber se a população tinha ou não de onde tirar, eles tinham que pagar, fez com que em 1817 os pernambucanos se rebelassem, né? Então os pernambucanos eles se autoproclamaram independentes, né? Uma república independente, separada de Portugal e da cidade do Rio de Janeiro. E ao saber dessa independência republicana, né, feita por Pernambuco, algumas províncias como Recife no caso aí seria a capital de Pernambuco, né? Então algumas províncias como Paraíba, Ceará, certo? Eles acabaram também se autoproclamando independentes, né? Aderiram aí a essa revolução pernambucana. E esse governo republicano pernambucano durou 74 dias, né? Os líderes da Revolução Pernambucana, eles concordavam que Pernambuco tinha que se separar de Portugal e do Rio de Janeiro, mas eles discordavam com relação ao processo de abolição da escravatura, né? Então, alguns desses líderes temiam que se eles libertassem os escravos, eles poderiam perder a sua riqueza e a sua economia. Então essa discordância enfraqueceu o movimento e Dom João conseguiu aí enviar seu exército e alguns navios de guerra e vencer aí a Revolução Pernambucana.
No slide eu coloquei para vocês duas bandeiras, certo? Essa primeira bandeira, que tem 3 estrelas, seria justamente a bandeira da Revolução Pernambucana de 1817, né? Onde cada uma dessas estrelas representa justamente a Paraíba, o Ceará e Pernambuco. Essa bandeira da Revolução vai ser justamente a bandeira que vai dar origem à atual bandeira pernambucana, que seria essa segunda bandeira que tem apenas uma estrelinha. Então, Dom João conseguiu sufocar essa revolução. Dom João, que nesse ano já era rei, né, que em 1817 já era rei. Aliás, Dom João ele se torna rei de Portugal, do Brasil e Algarves em 1816, quando a sua mãe, Dona Maria I, ela falece. Então, ao falecimento de sua mãe, ele vai ser coroado como rei de Portugal, do Brasil e Algarves em 1816. Então, a situação de Dom João, como eu havia falado, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, era bastante confortável. Só que para os portugueses essa situação não estava nada confortável, né? Tanto é que em 1820 explode em Lisboa uma revolução chamada de Revolução Liberal do Porto, ou Vintismo. Os revolucionários portugueses, eles desejavam principalmente o retorno da família real para Portugal, né? E eles também convocaram as cortes constituintes, né? Para criar aí uma nova constituição, onde o objetivo da criação dessa constituição seria justamente limitar os poderes do rei, os poderes de Dom João. E Dom João, ao saber dessa convocação das cortes de Lisboa, né, e por medo de perder a sua coroa, resolve voltar para Portugal, resolve acatar aí ao pedido dos portugueses e retorna a Portugal em 1821. Mas antes de retornar a Portugal, Dom João ele deixa no Brasil o seu filho como príncipe regente. Então Pedro de Alcântara ele fica no Brasil como príncipe regente do Brasil. A elite brasileira, né, que temia aí que Portugal fizesse com que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa novamente, que eles passassem a explorar as riquezas do Brasil, e principalmente essa elite brasileira, ela temia perder os privilégios que eles alcançaram durante esse processo de independência, durante a chegada da família real do Brasil até esse devido momento. Então esse retorno era extremamente prejudicial aos brasileiros, né? A elite agrária brasileira. Então, nós vamos perceber que essa elite agrária ela passou a se dividir politicamente em 2 grupos, mas 2 grupos que apoiavam a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil, porém tinham ideias diferentes com relação ao destino do Brasil, né? O primeiro grupo, por exemplo, que era liderado por José da Silva Lisboa, eles apoiavam o príncipe regente Dom Pedro, mas eles acreditavam que o Brasil deveria se separar politicamente de Portugal, né? Que o Brasil deveria romper definitivamente com Portugal e declarar sua independência. Já o segundo grupo, que era liderado por Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio de Andrada e Silva, né, eram apoiadores de Dom Pedro, mas era favorável à união entre Brasil e Portugal. Eles acreditavam apenas que o Brasil deveria se manter unido a Portugal, mas que deveria ter mais autonomia política, né, que Dom Pedro deveria tomar as decisões em territórios brasileiros. Ele não precisava obedecer cegamente todas as ordens vindas de Portugal. Essa era a opinião do grupo liderado por Gonçalves Ledos e José Bonifácio. Mas essa ideia de um membro da família real portuguesa ter ficado no Brasil não agradava às cortes portuguesas, né? Que passou a exigir aí o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. Então,
Quando José Bonifácio ficou sabendo que as cortes de Lisboa desejavam o retorno de Dom Pedro, ele passou a organizar um abaixo-assinado, colhendo mais de 8.000 assinaturas, né? Nesse abaixo-assinado, eles pediam a permanência de Dom Pedro no Brasil. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu aí anunciar a sua decisão, né? Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, porque vai ser justamente nesse dia que Dom Pedro vai dizer aquela famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, se a semente da emancipação política do Brasil foi plantada lá em 1808 com a chegada da família real, então a partir do dia 9 de janeiro de 1822, essa semente ela estava começando a germinar, ela estava começando a brotar. Certo? Então, em maio, no dia 4 de maio de 1822, Dom Pedro determinou que todas as ordens que viessem de Portugal teriam que passar primeiro por ele, primeiro pelo príncipe regente. E só a partir da análise do príncipe é que ele iria decidir se essa ordem seria cumprida ou não, né? Essa data ficou conhecida como cumpra-se, né? Que seria a ordem final, viria justamente de Dom Pedro. E em junho do mesmo ano, Dom Pedro aceitou, né, aprovou aí a convocação de uma Assembleia Constituinte, que só passaria a acontecer em 1823, certo? Mas ela nem chegou a acontecer porque Dom Pedro dissolveu a Assembleia antes mesmo da Constituição acontecer. E em 1º de agosto de 1822, Dom Pedro assinou um decreto que declarava inimigas as tropas militares enviadas pelos portugueses. Se essas tropas não tivessem aí o consentimento do príncipe regente do Brasil. Então, eles seriam declarados inimigos. E essas medidas tomadas por Dom Pedro não agradou nem um pouco as cortes de Lisboa, né? Tanto é que no começo de setembro chegaram no Brasil despachos vindos de Lisboa que desautorizavam aí a convocação da Assembleia Constituinte e ordenava o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. Nesse momento, Dom Pedro se encontrava em São Paulo, né? Pois ele tinha ido à província de São Paulo em busca aí de apoio político, certo? E José Bonifácio e a imperatriz, aliás, a princesa Leopoldina, que nesse momento ela ainda não era imperatriz, quando eles tomaram conhecimento desse despacho, a princesa aí, que nesse momento, a princesa Leopoldina, que nesse momento ela era a princesa regente do Brasil, né, na ausência de Dom Pedro, que se encontrava em São Paulo, como eu havia falado, ela convocou o seu conselho de ministros e eles juntos votaram por esse processo de independência, já que a princesa Leopoldina e José Bonifácio perceberam naquele momento que não existia mais como ter uma reconciliação entre Portugal e Brasil, né? E quando aconteceu essa votação, a princesa e José Bonifácio escreveram para Dom Pedro contando todo o acontecido. José Bonifácio aconselhou a Dom Pedro a romper definitivamente com Portugal e aceitar esse processo de independência, certo? E vai ser justamente isso que vai acontecer. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro, ele grita aí, né, a famosa frase independência ou morte. Então, naquele momento, ele passa a declarar a independência do Brasil e o rompimento definitivo com Portugal. Mas para quem acha que esse processo de independência foi um processo pacífico, né, se engana. Nós vamos observar que internamente houveram conflitos armados, né, sobre esse processo de independência, né? Então, os portugueses que viviam no Brasil,
eles não aceitaram o grito de independência dado por Dom Pedro, né? Então eles não aceitavam essa separação entre Portugal e Brasil, até mesmo porque eles temiam a perca de seus poderes, de seus privilégios aqui nas terras brasileiras. Então, como eu havia falado, houve conflitos internos, nem todas as províncias, aliás, eu não vou nem dizer nem todas as províncias, mas grande parte dos portugueses que viviam aqui, eles não aceitaram esse processo de independência. Então, algumas províncias como Bahia, Piauí, Grã-Pará, Ceará, Maranhão e a província da Cisplatina, o povo foi obrigado a pegar em armas para lutar contra os portugueses e declarar essa independência de fato, né? Na Bahia, por exemplo, depois de vários combates, os batalhões populares vindos do interior da província cercaram as tropas portuguesas que estavam em Salvador, né? Essas tropas eram lideradas pelo coronel Madeira de Melo, e os soldados portugueses, ao ver que estavam cercados e sem alimentos, eles tentaram furar o cerco, né? Mas foram derrotados na Batalha de Pirajá. Depois, navios ingleses que estavam a serviço de Dom Pedro I bloquearam Salvador e forçaram as tropas portuguesas a deixarem o Brasil, né? Isso aconteceu em 2 de julho de 1823. Tanto é que os baianos, eles comemoram, eles festejam a sua independência justamente em 2 de julho. Já no Piauí, essa guerra de independência teve início justamente quando a Câmara de Parnaíba, ela decidiu decretar apoio, né, declarar apoio aí à independência. O então general João José da Cunha Fidier, né, que era português, ele e suas tropas decidiram aí lutar contra os piauienses. Essa batalha se deu na cidade de Campo Maior, né, na cidade do interior do Piauí, e essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Genipapo. Os piauienses não venceram, mas conseguiram enfraquecer as tropas de Fidier, que continua a ser combatida em Caxias, no Maranhão, certo? Então, nós vamos perceber que esse processo de independência do Brasil, internamente, não foi um movimento pacífico, né? Nós vamos ter inúmeras revoltas, inúmeras guerras de luta por esse processo de independência. E externamente, nós também podemos dizer que esse processo de independência do Brasil também não foi aceito com tanta facilidade. Então, para o Brasil ter o reconhecimento de país independente, Dom Pedro teve que fazer alguns acordos, né? E o primeiro país a aceitar a independência do Brasil, a reconhecer esse processo de independência do Brasil, vai ser justamente os Estados Unidos, em 1824, onde o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, se apoia na doutrina Monroe, né? Na doutrina que diz que a América é para os americanos. Ou seja, James Monroe queria dizer justamente que a América tinha que se autogovernar, sem a interferência do continente europeu. Já Portugal só aceitou a independência do Brasil em 1825, após o pagamento de uma indenização, né? Essa indenização foi cobrada em torno de 2 milhões de libras esterlinas, né? Essa era a moeda inglesa. Grande parte desse dinheiro nem saiu da Inglaterra, porque os portugueses usaram justamente para pagar a dívida que tinha com os ingleses. E falando em Inglaterra, a Inglaterra só aceitou a independência do Brasil em 1827, né, após acordos feitos com a coroa brasileira, com o Império Brasileiro. Acordo esse em que eles exigiam a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos. E exigia também a extinção do tráfico de escravos africanos, né? Eles deram aí um prazo de 3 anos para que o Brasil extinguisse aí o tráfico de escravos.
Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos um pouco sobre o processo de independência do Brasil, né? Que foi um processo que não foi tão pacífico e não foi tão rápido assim, né? Foi um processo que ocorreu durante longos anos. Espero que vocês tenham gostado e que tenham sido de grande ajuda para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.